Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal e hoje vamos falar de tier list para educadores, ou seja, a seleção, a nata das inteligências artificiais para quem ensina, quem educa, seja para crianças, para jovens, para adultos, para você que está em sala de aula ou para você que é igual a gente, que está ensinando através das redes sociais, do YouTube ou, por exemplo, de uma plataforma de ensino como a Hotmart, a Qlify, por aí vai. Então, beleza. O que eu queria mostrar aqui? Algumas das ferramentas que eu julgo serem as melhores para você utilizar no dia a dia. Sejam as que vão trazer mais experiência, mais riqueza na hora de você passar aquela informação, ensinar a outra pessoa ou até mesmo ajudar no trabalho de pré-aula. Eu sou filho de uma professora de história e eu vi o quanto de horas que minha mãe gastava antes de chegar na sala de aula. Porque quando você chega na sala de aula, você já tem que estar com tudo pronto. Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas vão te ajudar a economizar muito tempo. Eu chuto aí que pelo menos 50% do tempo que você gasta hoje construindo esses tipos de materiais. Além de reduzir em volta aí de 50%, você vai conseguir ser muito mais ágil e, consequentemente, entregar uma experiência melhor. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir aqui nossa tier list. Segmentei aqui por passou de ano, então aquelas ferramentas que, já vão direto para o próximo ano. Nota 10, ou seja, ótimas IAs que você pode utilizar a partir de hoje. Aquelas IAs que, às vezes ela quer entregar alguma coisa interessante, mas deixa um pouquinho a desejar, que são as IAs na média. Tirou 5, algumas que você ainda pode utilizar, mas com calma. E a reprovou é as IAs que elas, pelo menos, sugerem entregar alguma coisa interessante, mas no fim do dia deixam muito a desejar. Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui olhando a minha seleção. Peguei aqui várias IAs e joguei aqui para a gente selecionar juntos. Então vamos lá, deixa eu procurar aqui. Vou pegar essa primeira aqui, ó, que eu já bati o olho aqui, é a To Teach, para ensinar em inglês. Vou até puxar o site dela aqui que já está aberto. Ela é uma ferramenta muito, mas muito interessante, que vai te ajudar em diversas frentes, tá? Que ela é como se fosse um ChatGPT para quem dá aula. Pelo menos ela se mostra dessa forma e a gente acaba usando muito bem para o dia a dia. Então, por exemplo, ele tem como você criar, por exemplo, cards de figuras históricas. Então, se você é algum professor de história ou quer levar nomes importantes ou pessoas ou lugares, você pode construir a ficha de todo o resumo. Se é uma pessoa, onde ela nasceu, onde ela viveu, o que ela fez, quais são os grandes feitos, pontos positivos, pontos negativos. Isso é uma ideia do que você poderia gerar aqui, dentre tantas outras. Compreensão de leitura, criar um plano de aula. Então, por exemplo, você vai ensinar alguma coisa em específico naquele dia. Em vez de você perder tanto tempo, olhando o que você precisa levar, gastando aquele tempo de ouro para fazer um plano de aula, você pode vir aqui e pedir com um prompt de comando para que ele crie o plano de aula inteiramente em poucos segundos ali para você. Você pode, por exemplo, criar gráficos para interpretação em sala de aula. Aqui são alguns dos exemplos, mas essa ferramenta eu deixo aqui como uma das principais e deixo ali na primeira camada já para você guardar com carinho, que ela vai te servir muito no seu dia a dia. Tem quizzes, testes, provas que você pode criar aqui dentro do To Teach, que é uma ferramenta de inteligência artificial que você tem que ter na manga aí, que você tem que ter sempre à sua disposição. A próxima, que eu não poderia esquecer, é deixa eu ver aqui, vamos pegar o ChatGPT, porque o ChatGPT, ela realmente é nota 10, Ela ajuda praticamente todo mundo de todas as áreas e a gente não poderia esquecer para nós, educadores aqui, utilizar o ChatGPT também para tudo. O ChatGPT todo mundo já conhece, mas ela é capaz de fazer tudo. Hoje ela já está fazendo planilha, já está fazendo imagens, ela já está fazendo gráficos, ela está fazendo interpretação de texto. Você sobe um texto lá, pede para ela interpretar alguma coisa, ela já interpreta. Então você pode corrigir prova. Então, assim, você pode fazer uma série de coisas com o ChatGPT. Então o ChatGPT é o site que todos nós já conhecemos para entrar, chat.openai.com ou chatgpt.com direto, que você vai acessar aqui. E aqui dispensa apresentações. ChatGPT, muita gente já usa. Você pode vir aqui, por exemplo, crie um plano de aula da Segunda Guerra Mundial. E ele vai criar para você um plano de aula onde você vai poder utilizar dentro da sala de aula, o que você precisa levar para a aula. Ainda mais na versão 4 agora, que está disponível para todo mundo, versão gratuita. Você pode criar muita coisa elaborada, muita coisa densa para a sua
sala de aula, para o seu dia a dia. Então, o ChatGPT não tem como a gente deixar de fora. Beleza? Vamos pegar aqui outra ferramenta que é a StudyFast. Vamos ver aqui, StudyFast. Cadê ela aqui? Ela é meio difícil de achar, não, mas é fácil. Vamos procurar aqui. Achei aqui, ó, é o cachorrinho. Eu vou deixar ela numa média, passou de ano, deixa eu ver aqui. Não, ela está aqui entre as principais também, porque ela é uma ferramenta muito interessante que vai te ajudar a você preparar aulas, avaliar e corrigir 10 vezes mais rápido. Pelo menos é o que eles prometem, que seja 10 vezes mais rápido. Deixa eu arrastar aqui a StudyFat. A StudyFat, ela consegue criar tudo o que você precisar ali além do material didático. Tanto o material didático quanto o que vem além. Questionário, prova, estudo de caso, quiz. Enfim, você pode criar bastante coisa, onde você pode, por exemplo, arrastar e soltar e ele já cria o seu material. Você pode mandar um prompt ali e ele já cria também o conteúdo que você precisa. Então é muito melhor usar um StudyFat que, por exemplo, você usar o ChatGPT, porque o ChatGPT ele faz tudo para todas as áreas. Quando você quer usar uma coisa mais ali do seu segmento, é interessante olhar essas ferramentas que são feitas para o seu segmento. Então a StudyFat ela é feita exatamente para quem da aula, então você pode utilizar ela no seu dia a dia. Então essa aqui eu coloco também como a top 2 aqui, ó, entre as duas primeiras aqui, tá? Até acima do ChatGPT. E a quarta ferramenta que eu vou selecionar aqui, vamos ver qual que é, eu vou colocar ela também em passou de ano. Vamos colocar a teach.com.br, porque ela é uma ferramenta já brasileira traduzida para o português. Eu vou até pegar ela aqui. Já é uma inteligência artificial brasileira, já em português, onde você pode utilizar ela aí na língua nativa. Você não precisa nem fazer, em alguns momentos, alguma tradução, por exemplo, para um prompt. Aqui você já pode pedir tudo em português. Então você pode preparar uma aula, criar tudo com inteligência artificial, guia interativo, conteúdo, informação, dados para você passar para o seu aluno estudar em casa, enfim, criar avaliações. Isso é bem legal e eles fazem um tipo de avaliação bem interessante, que é o que a gente já usa mais ou menos no Brasil. E também corrigir avaliações, nada mais, nada menos, você vai economizar muito tempo utilizando inteligência artificial para corrigir as informações das provas. A quinta ferramenta é uma ferramenta muito legal também. Ela não passou de ano, mas ela está na média, que é a Camigo. Deixa eu só localizar ela aqui, que ela é um pouco difícil. O logo dela é um pouco difícil. Se eu não me engano, é essa daqui. Se eu não me engano, não. É essa daqui mesmo. Ela está na média. Por quê? Porque ela está em inglês. Então, se você utilizar o tradutor Google ou você utilizar o tradutor do próprio navegador, ela vai ser uma ótima ferramenta. Deixa eu pegar o site dela aqui. Está aqui, ó. Então, a Camigo, ela é uma assistente de ensino gratuita que também vai te ajudar na sala de aula. Não só na sala de aula, mas como planejamento durante a sala de aula e também no pós. Vamos lá. Ela tem como você criar plano de aula, lições para os alunos. Você pode usar discussões, textos para discussões dos alunos em sala de aula. Então, você pode também criar isso aqui. Você pode criar múltiplas escolhas para provas. Então, você vai aplicar uma prova e precisa de questionário de múltiplas escolhas. Você vem aqui e facilmente cria uma prova nesse sentido. Você pode, por exemplo, abrir aqui questionários, quiz. E o legal aqui também é que você tem a possibilidade de atender o seu aluno por aqui, porque ele cria aqui tickets que você pode utilizar junto ao seu aluno, para que você possa interagir junto com ele. Muito legal também a Camigo, só que um dos problemas que eu acho da Camigo é que realmente muito do que você vai fazer aqui dentro você tem que optar pela versão paga, mas se você utilizar no dia a dia, faz sentido você assinar um plano deles. A Profi é uma inteligência muito legal também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei ela aqui embaixo. A Profi eu vou colocar ela como tirou 5, tá? Então deixa eu arrastar o site dela aqui. A Profi, ela é mais focada para planos de aula que são personalizados. Ou seja, se você dá aula para poucas crianças, poucas pessoas, ou você dá aula individualizada, aí é interessante porque você vai construir uma trilha de conhecimento específica para aquele aluno. Então, ela é interessante por conta disso. É só não coloca ela mais para cima porque ela realmente é um pouco focada para esse objetivo. Se você não vai fazer isso, então não adianta você entrar nessa plataforma. Ou seja, ela é focada realmente para plano de aula. Mas o que eu acho bem interessante nela é que você vai utilizando ela com cliques. Então, por exemplo, eu quero utilizar a área de conhecimento de matemática, quero fazer um plano de aula baseado em jogos matemáticos. E ele vai lá e cria um plano de aula totalmente do zero, com conteúdo pragmático, agenda, com objetivos desse aprendizado e os materiais que você vai precisar. Então, para esse tipo de conteúdo, eu indico a Proof, mas na minha lista, ela entra aqui como uma
plataforma que tirou 5. E eu sei que você muitas vezes precisa de uma inteligência artificial para criar slides, para apresentar o conteúdo em sala de aula ou numa faculdade. E aí eu vou dar algumas plataformas aqui para que você possa criar os slides de uma forma muito mais fácil. A Gama App, ela já está há anos não, né? Mas vamos dizer, ela já está há um bom tempo no mercado, uma das primeiras plataformas que saiu de IA generativa e ela ainda é, na minha opinião, uma das melhores. Então eu vou selecionar ela aqui, vamos ver se eu acho, vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui com nota 10, tá? Que é uma ferramenta importante para você ter, mas na minha opinião não é a principal que você vai usar no seu dia a dia, mas quando você tiver, por exemplo, uma apresentação, porque o interessante do Gama é que você, através de um prompt, ou seja, utilização de um texto para criar uma apresentação, então preciso de uma apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial, blá 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 blá, ele vai lá e cria, através desse texto bem pequeno que você dá como input, ele vai criar todos os seus slides, slide 1, slide 2, você coloca inclusive a quantidade de slides que você quer, ele vai lá e cria toda a apresentação para você. Então é uma ferramenta maravilhosa, tá? Que eu sugiro vocês usarem. É só para utilização em sala de aula? Não. Essa é uma das principais ferramentas que eu também sugiro para quem trabalha numa organização. Porque muitas vezes alguém vem para você na sexta-feira e te pede uma apresentação para segunda-feira de manhã. Então, para você construir essa apresentação do zero, às vezes demora ali algum tempo e você já não tem mais tempo, né? Tem só um fim de semana. Ou seja, você não vai ter tempo hábil para criar, você utiliza o Gama, que ele vai te criar todo, pelo menos o esqueleto da sua apresentação, com artes, com design, com imagens, tudo certinho, para que você faça o mínimo de alteração possível e faça a apresentação dos seus sonhos, beleza? Então vamos lá. Além da Gama, eu gosto sempre de mostrar a concorrente dela, que é a Slides Go. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei. A Slides Go eu vou colocar também com nota 10. Uma ótima ferramenta, maravilhosa. E ela vem para concorrer com a Gama App. Tem pessoas que preferem o Slides Go, tem pessoas que preferem criar no Gama App. O legal do Slides Go é que ela traz também uma série de apresentações prontas, onde você pode utilizar ali o mesmo design, as mesmas informações e só inserir o seu conteúdo através de um prompt que você pode colocar ali. Então é uma ótima ferramenta que eu indico também, tanto para professores quanto para qualquer um que tenha que fazer uma apresentação no dia a dia. A outra ferramenta que eu acho interessantíssima, que muita gente me pede aqui, é para se criar mapas mentais. Eu vou ver se eu acho aqui a MapThis. Ela tem o formato de uma árvore, vamos ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. A MapThis, eu vou colocar ela como reprovou, porque tem ferramentas melhores, tá? Mas se você quiser usar, ela vai te ajudar a criar mapas mentais. Eu acho que esse site tem uma proposta muito boa, mas ainda precisa melhorar um pouco, tá? Pelo menos das formas que eu criei aqui com os prompts que eu precisei. Não achei que o resultado ficou tão bom, mas ainda assim é melhor do que você criar do zero num MindMaster ou alguma outra ferramenta que você vai criar realmente o seu mapa mental do zero. Então isso aqui fica aí como uma super dica para vocês. E já que ela não passou de ano, eu vou colocar aqui uma outra que eu considero um pouco melhor, que é a Xmind AI. A Xmind AI, eu vou até arrastar aqui, deixa eu primeiro localizar o logo dela. Aqui, ó. Xmind, eu vou colocar que tirou na média aqui, vai, porque eu não sei se você vai utilizar muito no dia a dia, mas eu acho ela interessantíssima. Por quê? Você vai precisar criar uma aula e quer criar uma linha de raciocínio. Eu gosto muito de usar a linha de raciocínio através de um mapa mental, seja para entregar para o aluno, ou seja para você utilizar como um caminho a ser seguido ao ensinar algum conteúdo. O Xmind, ele te possibilita isso. Você vem, por exemplo, e cria um prompt sobre determinado assunto. Então, por exemplo, cria um mapa mental para mim para falar de um assunto específico sobre ciência, sobre física, enfim, qualquer assunto que você coloque, ele vai criar todo o mapa mental com as etapas, subetapas, subtítulos. Então, por exemplo, você vai criar um mapa mental para falar de Segunda Guerra Mundial. Eu gosto sempre de pegar esse exemplo. Você vai falar sobre Segunda Guerra Mundial. Você pode criar um mapa mental aqui para entregar para o seu aluno, para que ele entenda de uma forma bem mais fácil, conceitual sobre aquele tema, ou você pode utilizar para você criar ali os conteúdos sobre aquele tema. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Quem começou a Segunda Guerra Mundial, quais os países envolvidos, quem eram os aliados, quem era Adolf Hitler. Então você vai colocando as informações aqui, você não, né? A plataforma ela vai jogando tudo
de forma completa para que você olhe. Eu quero aprender sobre a Segunda Guerra Mundial. O que eu preciso aprender? Quais os pontos? Quais os principais eventos daquele período? Vai estar tudo aqui. O Xmind ele faz isso para você. Eu acho muito legal. Eu acho até um pouco mais legal que o MapThis, tá? Mas teste os dois e analise o que para você faça mais sentido. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Eu queria pegar o AnySummary, que é uma plataforma que me pedem bastante também. Uma plataforma que faça resumos de livros, de aulas, de uma série de coisas. Deixa eu só achar ele aqui. Se eu não me engano, ele mudou de logo. Achei ele aqui. Essa plataforma eu vou colocar como nota 10, porque ela é muito usual no dia a dia. A AnySummary você pode resumir uma série de coisas. Você pode resumir PDF, arquivo de Word, você pode resumir até conteúdos que tem uma imagem, por exemplo, imagens com infográfico. Você pode resumir filmes, PowerPoints, você pode resumir áudio e uma série de outras coisas, vídeo, arquivos de texto. Então, você, por exemplo, você tem uma aula que você tem ali, 1 hora de aula gravada e você precisa resumir aquele conteúdo. Você vem aqui, joga esse arquivo aqui dentro, ele vai criar os pontos-chave, ele vai criar todos os highlights que você precisa, os insights que você precisa ter sobre aquele conteúdo. Então, ele é muito interessante, por isso que eu coloco ele como nota 10. Uma IA que realmente nota 10. Na mesma linha aqui, eu vou colocar o Chat PDF. Como o próprio nome diz, né? Chat PDF é como se você fosse conversar com um arquivo de PDF. Eu vou colocar ele aqui embaixo, porque ele é um pouco mais limitado. Ele vai fazer esses mesmos resultados que eu comentei na IA anterior, só que com PDF. Então você tem um PDF de uma aula, PDF de um assunto específico, de um conteúdo que você precisa estudar e não vai ter tempo, ou precisa preparar uma aula daquele material. Você vem aqui, joga o seu PDF, ele vai te criar também highlights, principais pontos, resumo. Um arquivo maravilhoso que você não vai precisar perder tempo para analisar aquele material. Então, perfeito. Já fizemos aqui algumas ferramentas. Nós temos aqui 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ferramentas. Vou dar aqui algumas bônus aqui também. A Kansei é uma ferramenta muito legal, mas muito legal mesmo. E o que ela faz? Ela ajuda você a treinar inglês com avatares de inteligência artificial. Então, você quer treinar um idioma, você vai conseguir fazer com ela, tá? Tá aqui, kansei.app. Ela vai te ajudar a você treinar realmente o seu idioma, um segundo idioma que você está aprendendo. Então, você pode utilizar com inglês, aqui no caso ele está mostrando em outro idioma, não sei se é japonês ou chinês, enfim. Você consegue fazer uma interação como se fosse com outra pessoa e realmente aprender o idioma. Então, é uma ferramenta muito legal para você aprender com avatares de inteligência artificial, um segundo idioma. O outro que eu queria mostrar aqui é o Course Factor. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, Course Factor. Eu vou colocar ele aqui no Tirou um 5. Ele é uma plataforma que vai te ajudar a você criar o seu próprio curso, para você tirar um curso do zero. Então, por exemplo, você quer monetizar o seu conteúdo, você vem aqui, utiliza de alguns prompts, ele vai criar um curso exatamente do zero ao avançado em poucos cliques. Ele é muito interessante, uma ferramenta bem legal, tá? Que muita gente está usando já para ensinar na internet. Então você hoje que já dá aula e quer pegar esse conteúdo junto com uma inteligência artificial e vender na internet, essa aqui é uma ferramenta muito legal. E um outro que eu não posso deixar de lado, que me pedem também muito, são ferramentas de imagem. Você vai precisar criar ilustrações para as aulas, criar imagens legais, interessantes para uma apresentação ou para um plano de aula, enfim, tudo que você precisar criar. No caso, eu vou deixar aqui o Leonardo. O Leonardo é uma ferramenta interessantíssima para você utilizar. Eu vou colocá-la aqui como um passou de ano, tá? Ela é concorrente do Midjourney. Midjourney também é muito bom, só que o problema do Midjourney é que ele é pago. Você não consegue utilizar ele na versão gratuita. E o Leonardo, ele te possibilita a criar qualquer tipo de conteúdo de imagem, de ilustração, fotos, que você não precisa utilizar direitos autorais de alguém. Você vem aqui e pede para a ferramenta criar com você uma imagem, por exemplo, do zero. Ele já está criando vídeos também, muito interessante. Então, é uma ferramenta que eu deixo aqui também como um bônus. E muitos professores estão utilizando também no período de crianças que estão no pré-escolar, por exemplo, desenhar, pintar, recortar. Você consegue criar esses materiais todos com o Leonardo. Beleza? Então essas são as melhores ferramentas para você que exerce o melhor ofício que tem, que é o de educador ou educadora. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Um abraço!